Quando nós estudamos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós descobrimos que é um texto escatológico. Nele Jesus se ocupou em mostrar aos seus discípulos algumas coisas, algumas revelações concernente ao fim de tudo. E esse sermão, ele nasce no coração do Senhor Jesus como resposta a uma pergunta feita pelos seus discípulos. Se você olhar para o versículo de número 1 e 2 e 3, você vai ver que os discípulos, após saírem do templo e subirem o Monte das Oliveiras, olhando para trás, eles poderiam ter uma visão privilegiada de todo o templo de Jerusalém. E eles olham para Jesus e tentam convencê-lo a olhar para a magnitude, para a beleza de todo aquele templo. E Jesus vai frustrar o coração de todos eles com uma palavra muito pesada. E a palavra que Jesus vai pronunciar é a seguinte: esse templo realmente é muito belo, mas aí não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no versículo de número 3, após os discípulos serem confrontados por esta palavra dita pelo Senhor, eles vão fazer uma pergunta. E a pergunta que eles vão fazer, ela pode se dividir em duas partes. A primeira parte é: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É com base nesta pergunta que os discípulos fazem ao Senhor que Jesus Cristo vai responder-lhes. E Jesus vai responder pregando dois sermãos. O primeiro sermão que Jesus prega no capítulo 24 é do versículo de número 5 até o versículo de número 14. Se você ler a sua Bíblia quando chegar em sua casa com mais atenção, você vai notar que do versículo 5 ao versículo 14, Jesus vai se ocupar acerca dos sinais que haveriam de acontecer, os sinais que apontariam para a iminência da sua vinda. Jesus, dos versículos 5 ao versículo 14, ele vai falar aproximadamente 9 sinais que revelariam que a sua vinda estava muito próxima. E o segundo sermão que Jesus Cristo vai pregar para os discípulos começa do versículo 15 até o versículo de número 51. Do verso 15 ao verso 51, Jesus não vai falar mais dos sinais da sua vinda. Agora, do verso 15 ao verso 51, Jesus vai contar aproximadamente 6 parábolas. E cada uma dessas parábolas contadas pelo Senhor, ele vai extrair uma lição acerca de um evento chamado na Bíblia de arrebatamento da igreja. Na primeira parte do sermão, Jesus Cristo, no versículo 5, ele vai começar a pincelar algumas coisas que deveriam acontecer antes da sua vinda, antes do seu retorno. E no versículo 5, Jesus vai dizer: porque o primeiro sinal da minha vinda será esse: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. No versículo 5, Jesus Cristo, ele olhando para os olhos dos seus discípulos, ele olhando para todo o colegiado apostólico, ele vai dizer: quando vocês perceberem que o número de falsos cristos está aumentando sobre a terra, comece a ficar preocupado. Era como se Jesus Cristo estivesse dizendo: quando você ver o aumento de falsas religiões, quando você ver a disseminação de heresias, quando você ver um evangelho falsificado sendo pregado, quando você começar a perceber que não pregam mais sobre a cruz, não pregam mais contra o pecado, não pregam mais sobre a minha vinda, quando vocês começarem a perceber que a sã doutrina está causando comichões nos ouvidos dos homens, quando você olhar para a igreja e perceber que os homens estão buscando mestres para si mesmos, buscando pessoas com mensagens que agradam o seu ego, quando vocês perceberem que essas coisas estiverem entrando sorrateiramente dentro da igreja, comece a ficar preocupado, porque é um dos sinais que a minha vinda está próxima para vir buscar vocês. No versículo de número 6, Jesus continua falando acerca dos sinais. No versículo 6, Jesus diz: e não é só falsos cristos, não é só falsas doutrinas, não é só falsos profetas, mas também vocês irão ouvir acerca de guerras e rumores de guerras. Jesus Cristo está alertando a igreja
igreja há aproximadamente 2000 anos atrás. Ele estava dizendo: quando vocês perceberem que está acontecendo guerra civil dentro do estado que você mora, quando vocês perceberem que há guerras dentro das famílias ao redor de onde você mora, quando você perceber que haverá guerra entre o Estado e o crime organizado, entre o Estado e o tráfico de drogas, entre o Estado e facções criminosas, quando você perceber que há rumores de guerras fora do país que você mora, quando você começar a perceber que murmurinhos de guerra, que estopins de guerra estão prestes a explodir, fique alerta, porque este é mais um dos sinais que eu estou brevemente voltando para buscar na minha igreja. E Jesus não para por aí. No versículo de número 7, Jesus também diz: haverá fome, haverá pestes e haverá terremotos em vários lugares. Haverá fomes, haverá pestes e haverá terremotos em vários lugares. Irmãos, com a quantidade de dinheiro que existe nos cofres públicos hoje, não era para haver fome no Brasil, não era para haver fome em nenhum país do planeta Terra, porque existe muito dinheiro, existe muita riqueza, muito capital acumulado, mas ainda existe fome. Jesus Cristo está nos dizendo que nos últimos dias, quando os homens tivessem mais dinheiro, mais riqueza, mais capital, mais tesouros, quanto mais eles tivessem, ainda iria haver fome sobre toda a terra. Jesus Cristo diz: quando você ver pessoas nas ruas com o estômago embrulhado de fome, isso ali é um sinal de alerta para a minha igreja, que eu estou voltando para tomar a minha noiva da face da terra. Jesus Cristo disse que também haveria pestes. Eu não preciso nem falar sobre isso, porque nem há menos de 5 anos atrás nós vivemos uma pandemia em escala mundial. Todo o planeta Terra foi assolado por esta doença. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram a óbito vítimas dessa doença, vítimas dessa praga. É um sinal da vinda do Senhor. Jesus também disse que haveria terremotos. No versículo de número 11, Jesus Cristo disse que haveria falsos profetas, falsos professores, falsos mestres ensinando falsas doutrinas. No versículo 12, Jesus diz: e a iniquidade se multiplicará, e por causa disso o amor do homem há de se esfriar. Se você olhar atentamente para os primeiros 14 versículos do capítulo 24, você vai notar que todos esses sinais falados, mencionados, mostrados, revelados pelo Senhor já se cumpriram. Eu posso olhar para os seus olhos e afirmar categoricamente dizendo: não existe mais nenhum desses sinais para acontecer. A vinda do Filho do Homem está mais próxima do que você imagina. E eu creio que eu estou pregando para uma igreja que está aguardando ansiosamente o soar da última trombeta. Onde está aquele que aguarda? Onde está aquele que espera? Levante a sua mão, abra a boca e exalte ao nome do Cristo, que há de voltar para buscar a sua noiva. Jesus Cristo, após mencionar todos os sinais que nós acabamos de ver, do versículo 1 ao versículo 14, ele agora vai partir para o segundo sermão, ou a segunda parte do sermão, aonde ele vai contar algumas parábolas. E as parábolas que ele vai contar, ela nos traz ricos ensinamentos, ricas lições sobre o arrebatamento da igreja. A primeira parábola que Jesus conta em Mateus 24 está no versículo de número 27. Se você olhar para o verso 27, você vai ver que Jesus Cristo vai nos falar: porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A primeira parábola que Jesus Cristo conta acerca do arrebatamento é a parábola do relâmpago. Ele vai comparar a parousia, a volta de Cristo, o retorno do Senhor. Ele vai comparar o arrebatamento da igreja com um relâmpago brilhando dos céus. Se você olhar para esta verdade, você vai compreender o que Jesus Cristo queria nos dizer. Sabe o que Jesus queria dizer com a vinda dele sendo semelhante a um relâmpago? Jesus estava falando, estava ensinando aos seus discípulos acerca da velocidade deste acontecimento, porque a palavra relâmpago, ela é sinônimo de velocidade. Jesus Cristo disse que ele iria arrancar a igreja da face da terra rápido como um relâmpago. Assim como o relâmpago brilha no céu durante a noite, ilumina todo o globo terrestre em 0,25 centésimo de um segundo, Jesus Cristo disse: é nesse pequeno espaço de tempo que eu irei tomar a minha igreja da face do planeta Terra. Quando nós lemos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 e versículo 52, Paulo vai corroborar
corroborar com o pensamento de Jesus no versículo 27. Só que Paulo vai usar outra figura de linguagem. Enquanto Jesus usa a figura de linguagem de um relâmpago, Paulo vai dizer: porque em um momento, em um abrir e um fechar de olhos, a trombeta soará. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: Jesus disse que o arrebatamento será como relâmpago, e hoje eu estou pregando aqui para corroborar com aquilo que ele disse, e vou lhe explicar de forma mais clara: será como um piscar de olhos. Agora, sabe qual é o maravilhoso de tudo isso? É que se você for pesquisar, você vai descobrir que o relâmpago e um piscar de olhos, esses dois eventos, eles se passam na mesma fração de segundo, 0,25 centésimo de um segundo. É nesse pouco espaço de tempo, é nesse pequeno espaço de tempo que irá se cumprir o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, dizendo: porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que somos vivos seremos arrebatados. Só quem pode erguer a mão, abrir a boca e dar um brado de glória. Jesus está dizendo: vai ser rápido demais. Vai ser rápido demais. Diga para o irmão que está do teu lado: vai ser rápido demais. Vai ser rápido demais. Não vai dar tempo de se arrepender, porque vai ser rápido demais. Não vai dar tempo de largar o pecado naquele dia, porque vai ser rápido demais. Não vai dar tempo de abraçar, de perdoar, de se despedir naquele dia, porque vai ser rápido demais. Eu tenho uma notícia do céu para você hoje. Se quer se arrepender, se arrepende hoje, que a porta da graça ainda está aberta. Se tem que mudar de vida, muda de vida hoje, porque o arrebatamento será rápido demais. Olha para o olho do teu irmão e diz: aquilo que tu tem que fazer, faz hoje. Se tu tem que mudar de veste, muda hoje. Se tem que mudar o caráter, muda hoje. Se tem que se arrepender, se arrepende hoje. Se tem que descer do pedestal, desce hoje. Se tem que baixar a cabeça, baixa a cabeça hoje. Se tem que largar esse vício, larga isso hoje, porque será rápido demais. Só quem pode adorar a Ele, levanta a mão direita para o céu. Levanta a mão direita para o céu e dá a maior glória que você puder dar. A primeira verdade do arrebatamento: o arrebatamento será rápido demais. Diga para o seu irmão: o arrebatamento será rápido demais. Se está andando como não agrada a Deus, muda hoje. Muda a veste hoje. Muda o palavreado hoje. Muda o estilo de vida hoje, porque será rápido, irmão. Rápido. Rápido. A palavra arrebatamento, ela vem do grego e ela significa arrancado à força, tomado com violência. Jesus, ele arrebatará a sua igreja, como está escrito em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 31, e diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e ele arrebatará. O versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Só quem acredita, exalte ao Senhor. A primeira verdade do arrebatamento é essa: o arrebatamento será rápido demais. Quando nós continuamos lendo o texto de Mateus 24, nós vamos chegar no versículo de número 31 e no versículo de número 32. Olha o que o texto nos diz, versículo de número 32 e versículo de número 33. Jesus vai contar a segunda parábola do arrebatamento, e Jesus vai contar a parábola da figueira. Olha só as palavras do Senhor. Jesus Cristo disse: aprendei, pois, esta parábola, a da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Repita comigo: próximo o verão. Agora olha o versículo do número 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Repita comigo: próximo às portas. Olha o que Jesus estava querendo nos dizer com esta parábola. Jesus, nos versículos de número 32 e 33, ele vai usar a mesma expressão por duas vezes. É a palavra próximo. Ele diz: quando vocês olham para as figueiras
e percebem que os seus ramos estão pesados, vocês sabem que o verão está próximo, ou está próximo o verão. No versículo 33 ele diz: quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Certa vez, Jesus Cristo censurou os escribas e os fariseus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que certa feita, Jesus Cristo olhou para os escribas e fariseus e disse: hipócritas, vocês sabem discernir os sinais dos tempos. Vocês olham para o céu, e quando percebem que o céu está escuro, vocês sabem que a chuva, a tempestade se aproxima. Por que é que vocês sabem discernir os sinais dos tempos e pedem um sinal a mim? Olha o que Jesus Cristo estava dizendo: vocês olham para uma figueira, e quando seus galhos estão pesados, carregados de flores, vocês sabem, o verão está próximo. Aí ele vai dizer: quando vocês virem todas essas coisas. Quando Jesus diz todas essas coisas, ele estava se referindo a todos os sinais que ele falou do versículo 5 ao versículo 14. Ele está dizendo: quando vocês virem todas essas coisas, quando você vê guerras e rumores de guerras, quando você vê fomes, quando você vê pestes, quando você vê terremotos em vários lugares, quando você vê o amor esfriando no coração do homem, quando você perceber que a iniquidade está se multiplicando sobre a terra, saiba de uma coisa: o Filho do Homem está próximo às portas. Sabe o que Jesus estava querendo nos ensinar aqui? A primeira parábola ele está dizendo: o arrebatamento será rápido. Agora na segunda parábola ele está dizendo: o arrebatamento está próximo, o arrebatamento está próximo, o arrebatamento. Eu só vou parar quando você entender, levantar a mão e adorar a ele. O arrebatamento está próximo, o arrebatamento está próximo. Olhe para o teu irmão e diga para ele: o arrebatamento da igreja está mais perto do que você imagina. Nós estamos vivendo a reta final da história da igreja na face da terra. Só quem acredita, joga a mão para o céu, abre a boca e adore ao nome do Cordeiro. Agora nesse texto, Jesus ele vai usar uma palavra para mostrar o quão próximo ele está. Se você olhar para o versículo 33, Jesus vai dizer: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Irmãos, Jesus Cristo aqui, ele está falando algo que nem todas as pessoas que leram esse texto pegou. Jesus está dizendo algo que às vezes é tão simples que muitas pessoas acabaram lendo e não perceberam. Mas olha o que Jesus diz. Jesus mostra o quão perto ele está. Ele diz: está próximo às portas. Repita comigo: próximo às portas. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Eu preciso de toda a sua atenção. Olhe bem para o pastor Gabriel. Olhe bem para ele. Eu posso dizer que o pastor Gabriel está próximo às portas? Não. Por quê? Porque ele está um pouco distante das portas. Mas se o pastor Gabriel se levantar da cadeira e começar a caminhar em direção à porta e estender a mão para abrir na maçaneta, eu posso abrir a boca e dizer: o pastor Gabriel está próximo às portas. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo aqui? O arrebatamento é tão iminente, o arrebatamento é tão rápido, que eu já me levantei do trono e comecei a caminhar em direção ao portão do céu, e brevemente eu irei gritar dizendo: vinde benditos do meu Pai, e entrai no meu reino pelas portas, aqueles que vos estão preparados desde a fundação do mundo. Só quem pode erguer a mão, abrir a boca e exaltar ao nome dele nesta noite. Diga para o irmão que está do teu lado: ele está próximo. Ele está próximo. Não dá tempo mais de brincar de ser crente. Não dá tempo mais de brincar de igreja. Não dá tempo mais de brincar de discípulo. Não dá tempo mais de brincar. Jesus está próximo às portas. Só quem acredita no que eu estou pregando, adore, exalte, bendiga, enalteça, louve ao nome dele nesta noite. Ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele arrancará a sua igreja da face dessa terra. A terceira parábola que Jesus Cristo vai pregar está no versículo de número 37 e 38. Ele vai dizer:
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E o mistério está no versículo 39, onde ele diz: e não perceberam, até que veio o dilúvio. Repita comigo: não perceberam. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e não perceberam. Eles estavam cuidando das suas próprias vidas, e não perceberam. Eles estavam cuidando da sua família, constituindo família, e não perceberam. Sabe o que Jesus Cristo está nos dizendo na terceira parábola? Ele está nos dizendo que o arrebatamento da igreja será imprevisível. Diga para o irmão que está do seu lado: o arrebatamento da igreja, diga mais forte, o arrebatamento da igreja será imprevisível. O que quer dizer imprevisível? Não dá para perceber, não dá para desconfiar, não dá para calcular, não dá para adivinhar. Jesus Cristo disse que o arrebatamento da igreja será imprevisível. Olha o que ele diz no versículo 36: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus Cristo, enquanto estava na forma de homem encarnado aqui na terra, ele não sabia, mas ele não sabia por falta de capacidade, ele não sabia porque escolheu não saber. Quando Jesus se encarnou, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 5, a partir do versículo de número 5, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Jesus Cristo vai dizer, Paulo vai dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo. Jesus abriu mão de certos requisitos, de certas qualidades. Jesus, ele abriu mão temporariamente. Nesse período aqui ele não sabia, mas hoje ele sabe. Nesse tempo aqui ele não sabia, mas hoje ele sabe. Uma coisa que ele disse para a igreja é: vai ser imprevisível, 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 imprevisível. Não faz planos para ano que vem, porque ele pode voltar ainda hoje. Só quem acredita, levanta a mão, abre a boca e dá glória ao nome do Senhor. Para com essa ladainha, ano que vem eu melhoro. Para com essa besteira, ano que vem eu me converto. Jesus está dizendo: aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Aquele que é limpo, lave-se ainda. Aquele que é sujo, se suje mais. Jesus está voltando para arrebatar uma igreja lavada, remida, com a veste branca, pura. Só quem está entendendo o que eu estou pregando, exalte ao nome do Cordeiro de Deus. O arrebatamento será imprevisível. O arrebatamento será imprevisível. Já tentaram calcular e se frustraram. Os testemunhas de Jeová por 3 vezes calcularam a vinda e se frustraram. Os adventistas do 7º dia já marcaram mais de 5 vezes. Eles erraram tanto que eles hoje dizem que Jesus já voltou em 1994 e está reinando espiritualmente. Mentira do diabo. Jesus ainda vai voltar. Só quem está esperando ele, só quem está esperando ele, só quem está esperando ele, só quem está esperando. Exalte o nome daquele que há de vir para arrebatar a sua igreja. Irmãos, será imprevisível. Não deixe para mudar amanhã. Será imprevisível. Não deixa para orar mais amanhã. Será imprevisível. Não deixa para se santificar amanhã. Será imprevisível. Não deixa para pedir perdão amanhã. Vai ser imprevisível. Não deixa para se submeter à palavra de Deus amanhã, porque será imprevisível. Faça hoje, faça hoje, faça hoje, faça hoje, porque ninguém pode adivinhar ou calcular quando virá o nosso Senhor. Em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 3, o próprio Senhor Jesus vai dizer que a sua vinda será semelhante como a vinda de um ladrão de noite. Não dá para saber quando o ladrão vai arrombar a sua casa. Não dá para calcular quando o assaltante vai colocar a arma no seu rosto. Não dá para saber. São coisas imprevisíveis. Em Mateus 24, versículo de número 43, Jesus vai dizer: mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Olha o que Jesus está dizendo. Se um pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele não dormiria, ele estaria atento. É o que Jesus está dizendo para a igreja: fique atento, fique de olhos abertos, vigia, porque a vinda do Senhor será imprevisível. A quarta parábola, e aqui eu irei caminhar para o encerramento dessa mensagem, está no versículo de número 40. Essa eu acho que é uma das mais terríveis. Olha o que Jesus Cristo diz no versículo 40 e 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Sabe o que é que Jesus Cristo está nos querendo nos dizer aqui? Que o arrebatamento da igreja, ele será inevitável. Só quem entendeu o que eu falei aqui, por favor. O arrebatamento da igreja será inevitável. Estarão dois no campo, um será levado. O que ficou não conseguiu impedir que o outro fosse levado. O que foi levado não pôde escolher ficar. Por quê? Porque o arrebatamento porque a retirada deles foi inevitável. Foi inevitável. Quando esse texto fala foi retirado um e deixado o outro, o texto fala de juízo. Um foi retirado para juízo, o outro foi retirado para juízo, o outro foi levado. É a mesma expressão que aparece em Mateus capítulo 24, versículo de número 38. Olha o que o texto diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos. Esse levar fala de juízo, e este levado do versículo 40 e 41 também fala de levado para juízo. O que isso quer dizer? Nenhum daqueles que foram levados, nenhum daqueles que foram tomados, nenhum daqueles que foram arrancados dos lugares onde estavam puderam impedir a sua levada. Jesus estava dizendo: da mesma forma que nenhum desses impediu que fosse levado a juízo, ninguém há de impedir o arrebatamento da igreja. O mundo pode acreditar ou não, os cientistas podem acreditar ou não, o jornalista pode acreditar ou não, os políticos podem acreditar ou não, mas uma verdade é certa: Jesus Cristo virá e arrebatará a sua igreja da face da terra. Diga para o seu irmão: ninguém pode impedir ele. Ninguém pode impedir ele. Ninguém pode impedir ele. Ninguém pode impedir ele. Ninguém pode parar ele. Acreditando ou não, ele vai vir. Crendo ou não, ele vai vir. Sabendo ou não, ele vai vir. Jesus Cristo virá. Só quem está esperando, ergue a mão para o céu, abre a boca. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Ele arrancará a igreja da face desta terra. Só quem acredita, louve o nome dele, exalte o nome dele. A quinta parábola que Jesus prega, versículo de número 47, versículo de número 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achá-lo servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, não, ele vai demorar muito ainda, não, ele não vem para hoje, não é para hoje, não preciso me preocupar com isso agora. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Bem-aventurado
é o meu servo, que quando eu voltar, eu encontre ele orando. Bem-aventurado é o servo que quando eu voltar, eu encontre servindo, eu encontre adorando, eu encontre cultuando, eu encontre ele temendo a minha palavra e honrando o meu nome. Bem-aventurado é aquele servo que quando eu retornar, eu encontre ele servindo. Agora, triste vai ser para aquele que diz assim: não, ele não vem agora. Sabe o que vai ter para esses? Sofrimento, choro, pranto e ranger de dentes. Olha o que o texto diz: um foi tomado e o outro foi deixado. Um foi tomado e o outro foi deixado. Um foi tomado e o outro foi deixado. Eu estou pregando para uma igreja que eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar agora. Infelizmente, nem todos que estão aqui vai subir. Mas eu quero ver só os que querem subir, só os que querem subir, só aqueles que querem. Só aquele que quer subir, abre a boca, dá uma rajada de glória até o coração de Deus, porque ele vai voltar para arrebatar a sua noiva da face da terra. Meus irmãos, você acreditando ou não, ele virá. Você crendo ou não, ele virá. Um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que naquele grande dia, que naquele dia maravilhoso para a igreja, naquele dia triste para quem ficar, será um dia marcado por separações. Porque às vezes o pai será separado do filho, o pai será separado da filha, o pai será separado da esposa, porque às vezes um sobe e o outro fica. Eu profetizo em nome de Jesus que naquele grande dia, alguém que está afastado do caminho do Senhor vai talvez falar como a sua mãe pela noite, dizendo: mãe, coloca minha janta por favor, que eu estou com fome. A mãe vai olhar para ele e vai dizer: meu filho, eu vou colocar a sua janta, fica aí me esperando. Ela vai entrar para a cozinha, e quando ela entra para a cozinha, aquele folgado vai estar lá sentado na frente do sofá assistindo e vai começar a esperar. Ele vai ver que vai passar 15 minutos, a mãe dele não veio. Ele vai perceber que vai passar 30 minutos, a mãe dele não veio. Ele vai perceber que vai passar 35 minutos e a mãe dele não veio. Ele vai levantar do sofá, ele vai para a cozinha, não vai ver a mãe na cozinha. Ele vai para o quarto, não vai ver a mãe no quarto. Ele vai bater na porta do banheiro, abrir a porta e não vai ver a mãe dele no banheiro. Talvez ele vai até sair dentro de casa, vai procurar pelas ruas, procurando, gritando pela mãe, e não vai achar. Vai aparecer outro desviado, olhar para os olhos dele cheio de lágrimas e vai dizer: para de procurar, para de gritar, você não acha mais, porque Jesus voltou e arrebatou a sua igreja da face desta terra. Jesus vai voltar.